Olá, tudo bem com você? Graça e paz. Hoje eu vou continuar com a minha meditação no Evangelho segundo escreveu Mateus. Eu já meditei até o capítulo 26 e hoje eu vou dar continuidade, portanto, capítulo 27. O capítulo 27, ele fala quando Jesus ele foi entregue a Pilatos, ou quando ele comparece diante de Pilatos. Depois Jesus ele é entregue aos soldados. Fala também quando Simão, o sirineu, ele leva a cruz de Jesus, ajuda Jesus a levar a cruz. Fala da sua morte e também sepultamento e a guarda do sepulcro. São 66 versículos este capítulo 27. Eu vou ficar somente nos versículos que falam a respeito de Jesus diante de Pilatos. Começa no versículo 1 e vai até o versículo 26. E diz aqui, no primeiro versículo do capítulo 27, ao romper do dia, isso já na Páscoa, o dia que antecede a Páscoa, porque a Páscoa ela começava logo no virar do dia. Podem ver que os soldados eles apressavam a morte dos condenados para que eles pudessem ser tirados da cruz antes do final do dia, pois o Shabat ele não poderia começar com condenados ali expostos à cruz. Por isso eles tinham esse cuidado. Se o condenado ainda não tivesse morrido, eles apressavam a sua morte no intuito de retirá-lo da cruz, pois no finalzinho da tarde já começava o Shabat. E aqui estava nesse dia, claro, antes do dia do Shabat, logo um dia antes do Shabat, e logo ao romper do dia, os principais sacerdotes, eles passaram a noite toda ali, reunidos, interrogando Jesus, mandando ele de um lado para outro. Vocês se lembram que eu já comentei que na noite anterior, ele foi preso ali no horto, no jardim do Getsêmani, ao pé do Monte das Oliveiras. E agora, logo ao romper do dia, diz aqui que todos os principais sacerdotes e os anciãos do povo, que os principais sacerdotes é o sumo sacerdote e também o sinédrio, eles entraram em conselho e estavam dispostos a matar Jesus. Pode ver que diz aqui, reunirem conselho contra Jesus para o matarem. Ou seja, eles queriam eliminar a pessoa do Senhor Jesus. E amarrando-o, levaram e o entregaram ao governador Pilatos. Depois que eles realmente chegaram a um acordo que Jesus deveria morrer, eles o entregaram para Pilatos. O governador Pilatos deveria fazer o seu interrogatório e libertar ou condenar. Até porque parece que os judeus não tinham poder para sentenciar um acusado, sentenciar à morte. Eles não poderiam condenar e matar uma pessoa. Somente o Império Romano que tinha esse poder. Por isso que provavelmente eles tenham entregado Jesus para ser morto. E antes, porque no versículo 1 e 2 fala que eles reuniram em conselho e enviaram Jesus, ou entregaram Jesus para o governador Pilatos. O Pilatos, ele governou aquela região da Judéia do ano 26 até o ano 36. E nos versículos que estão entre o versículo 2 e o versículo 11, tem o versículo 3 até o 10, Mateus ele abre um parênteses no seu relato aqui,
para falar sobre o suicídio de Judas. Ele começa a falar sobre o Sinédrio em conselho, Jesus sendo entregue ao governador Pilatos. Ele dá uma pausa, vamos dizer assim, ele abre um parênteses no seu relato, no seu escrito, e ele fala sobre Judas. E no versículo 11, ele dá continuidade. Jesus estava em pé ante o governador, e este o interrogou. Mas vamos ver o que Mateus diz a respeito de Judas, pois ele abre um parênteses e fala sobre o suicídio de Judas. Então, versículo 3, então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, veja bem aí que Judas, ele não se arrependeu. A palavra grega aqui não é metanoia, ou seja, não houve arrependimento, mudança de atitude, de pensamento. Não houve. A palavra grega aqui que foi usada é a palavra metamelomai. Metamelomai é remorso. E logo que ele sentiu esse remorso, ele foi tocado por esse remorso, ele devolveu as 30 moedas de prata que ele havia vendido nosso Salvador. E ele vai até o sacerdote e vai justamente no intuito de devolver essas 30 moedas. E quando ele chega lá, tocado pelo remorso, ele diz: pequei traindo sangue inocente. E eles responderam: que nos importa? Ou seja, nós já estamos de posse daquele que nós queríamos, que é a pessoa de Jesus. Já está em nosso poder. Que importa? Se você pecou traindo sangue inocente, isso é problema seu. Veja bem que importa? Isso é contigo, ou seja, isso é problema seu. Então, Judas, naquele momento ali, ele viu realmente que Jesus havia sido condenado. Ele arremessa as 30 moedas de prata para o lado do santuário e retirou-se. Diz aqui que retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, quando viram aquela cena, eles tomaram aquelas moedas e diz aqui que deliberado, ou seja, reuniram e chegaram a um acordo que eles deveriam comprar com ela um campo. E este campo seria um cemitério para os forasteiros. Aqueles que vinham a Jerusalém e por acaso morressem, deveriam ser enterrados neste cemitério. Então, um cemitério para forasteiros. Outra coisa que me chama a atenção é o seguinte, é que tudo isso que aconteceu, tanto as 30 moedas de prata, como a compra desse campo do oleiro, já tinha sido profetizado pelo profeta Zacarias. Se você ler lá no profeta Zacarias, no capítulo 11, versículos 12 e 13, diz assim, profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 12 e 13, e lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu pagamento, e se não, deixai-o. Pesaram, pois, por meu salário 30 moedas de prata. Então o Senhor me disse: lança isso ao oleiro. Esse magnífico preço em que fui avaliado por eles, tomei as 30 moedas de prata e as arrojei ao oleiro na casa do Senhor. Por isso que ele fala aqui que, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro. Oleiro aqui é um terreno onde alguém fabricava utensílios de barro. Oleiro é aquele que trabalha com barro fazendo jarros. Então eles foram lá e compraram esse campo. E justamente comprando esse campo, ele seria destinado a um cemitério. E nesse cemitério seriam enterrados os forasteiros. Veja bem que em todos os detalhes, a palavra de Deus, ela se cumpriu.
até mesmo aquilo que os profetas disseram no passado, muitos anos antes de Jesus ter vindo, agora estava se cumprindo. Por isso que ele também cita Jeremias também falou sobre isso. Tanto Mateus aqui ele fala sobre Jeremias, mas Zacarias também fala com bastante clareza. Lá em Jeremias, no capítulo 8, capítulo 18, do versículo 1 ao 7, também fala a respeito desta casa do oleiro. Também em Jeremias 32, do versículo 6 ao 15, fala também da compra deste terreno. Então veja bem que dois profetas, Zacarias e Jeremias, eles disseram a respeito de tudo isso que aconteceu. No versículo 11, agora Jesus, ele se encontra em pé diante do governador Pilatos. Ele era o representante do imperador ali na região da Judéia. E a primeira coisa que Pilatos ele pergunta para Jesus é: és tu o rei dos judeus? E veja bem que Jesus ele não nega, ele simplesmente responde: tu o dizes. E além disso, Jesus não respondeu palavra alguma. Veja bem que Pilatos interpela Jesus e diz: não ouves quantas acusações te fazem? Você não está ouvindo a quantidade de acusações que os sacerdotes e os anciões do povo estão fazendo contra a sua pessoa? Mas, versículo 14, diz aí que Jesus não respondeu nenhuma palavra. Como ovelha muda, ele foi levado ao matador. Ele não respondeu palavra alguma. E essa atitude de silêncio de Jesus fez com que Pilatos ficasse admirado. Eu creio que Pilatos ele viu algo incomum na pessoa de Jesus. Vocês podem ver que lá no Evangelho segundo escreveu João, quando Jesus ele é levado a Pilatos, e João ele traz detalhes a mais que Mateus não trouxe. Pode ver que quando Jesus estava diante de Pilatos, agora narrado por João, ele também faz uma pergunta. Está lá no capítulo 18, versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório é a casa do governador romano, chamou Jesus e perguntou: és tu o rei dos judeus? Ele faz uma pergunta. E Jesus, ele responde fazendo outra pergunta: vem de ti mesmo esta pergunta, ou outras pessoas disseram isto a meu respeito? Ou seja, essa pergunta é própria de você, ou alguém disse para você que eu sou rei dos judeus, por esse motivo você está me perguntando? E Pilatos ele replica a pergunta de Jesus: porventura eu sou judeu? A tua própria gente e os principais sacerdotes é que te entregaram a mim. Ou seja, diante dessa réplica de Pilatos, podemos chegar à conclusão que foram justamente os sacerdotes e o sinédrio é que disseram para Pilatos que ele estava se intitulando rei dos judeus, no intuito de colocar Jesus contra o império, porque só havia um rei, que era César, o imperador. Então, eles colocando Jesus contra o imperador, automaticamente ele seria eliminado. E por isso que Pilatos ele replica desta forma: por acaso eu sou judeu? Foram o seu próprio povo é que me entregaram nas minhas mãos. Então pode ver que me entregaram a mim. E ele pergunta: o que você fez? E Jesus ele responde: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros, os meus servos, eles pelejariam por mim,
para que não fosse eu entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. E Pilatos, diante desta declaração de Jesus, que ele diz que o seu reino não é deste mundo, mas é um reino espiritual, todos aqueles que fazem a vontade do Senhor Jesus fazem parte desse reino, o qual o soberano é o Senhor Jesus. E Pilatos não entendeu com essa declaração de Jesus. Talvez Pilatos estivesse pensando, será que esse homem tem um reino fora do domínio do Império Romano? Não sei. E ele, diante da declaração de Jesus, ele diz algo. Logo, tu és rei? Respondeu Jesus. Ele faz uma pergunta. Logo, parece que uma pergunta, uma dúvida. Logo, tu és rei? Respondeu Jesus. Tu dizes que sou rei, e para isso eu nasci, e para isso vim ao mundo a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. E aí Pilatos pergunta, o que é a verdade? E Pilatos, ele não esperou a resposta de Jesus, ele saiu imediatamente. Pode ver que, tendo dito isto, voltou aos judeus e lhes disse, eu não acho nele crime algum. Ou seja, Pilatos, ele se interessou pela verdade, mas não quis ouvir o que é a verdade. Muitas pessoas estão ansiosas em saber o que é a verdade, mas no fundo eles não querem saber o que é a verdade. Foi o que aconteceu com Pilatos. Ele queria saber, mas não deu ouvidos e ficou sem saber. Então, após esse episódio em que Pilatos ele interroga Jesus, ele vai para a multidão, olha, eu não vejo crime algum na pessoa deste homem. E também tem um relato aqui impressionante no Evangelho de Mateus, no versículo 19, que diz assim, e estando ele no tribunal, Pilatos, sua mulher, tudo indica que essa mulher aqui, segundo a história, é Cláudia Prócula, ela era uma neta de César, esposa de Pilatos, segundo a história, sua mulher mandou dizer-lhe, não te envolvas com este justo, porque hoje em sonho muito sofri por seu respeito. Ou seja, a mulher de Pilatos, ela teve um sonho com Jesus, e neste sonho ela sofreu muito por causa deste justo, ou por causa da pessoa de Jesus. E ela disse para Pilatos, não envolvas no sangue deste homem. Impressionante esse sonho. Não sabemos a procedência desse sonho, por isso que é difícil julgar. Mas que ela teve o sonho, teve e está registrado. Mateus registrou e ela disse para o seu marido. Mas veja bem que outra coisa que chama a atenção é o versículo 20. É que os principais sacerdotes e os anciãos do povo, ou seja, o Sinédrio, eles persuadiram o povo. Talvez o povo estivesse dividido em suas opiniões, mas os anciãos, juntamente com os principais sacerdotes, eles persuadiram. Persuadir é convencer. Eles convenceram a multidão para que eles pedissem a Barrabás, porque era costume, por ocasião da Páscoa, o governador romano soltasse um preso. E como eles tinham esse direito, eles simplesmente fizeram uso dele, pedindo quem? Barrabás. Claro que eles poderiam fazer uso desse direito, liberado por parte do Império Romano, poderiam fazer uso disso, pedindo Jesus. Mas eles não quiseram. O que eles fizeram? Eles pediram a Barrabás e que Jesus fosse morto. Essa é a escolha do povo, persuadido pelos principais sacerdotes e também pelo Sinédrio. Mas Pilatos ainda, ele faz uma réplica com relação ao pedido do povo. Replicou-lhes Pilatos, que farei então de Jesus chamado Cristo? Seja crucificado. Eles responderam em uma só voz, seja crucificado. E Pilatos, mais uma vez, que mal fez ele? Perguntou Pilatos,
porém cada vez clamavam: seja crucificado. E Pilatos, naquele momento, ele vendo que nada conseguia, não estava tendo êxito em suas perguntas e argumentos, ele, pelo contrário, a multidão e o tumulto crescia a cada momento. E talvez Pilatos, temendo ali uma rebelião diante dele, e talvez ele teria que usar a força policial do seu exército para reprimir o tumulto. Ele, querendo evitar isso, ele manda vir água, ele lava as suas mãos, no sentido simbólico, que olha, eu não tenho nada a ver com isso que vocês vão fazer. Se vocês querem que ele morra, ele será entregue para ser morto. E dizendo, tendo lavado as suas mãos, ele lava as mãos perante a multidão, está no versículo 24, e diz para o povo: olha, eu estou inocente do sangue deste justo, fique o caso convosco. Ou seja, olha, eu não tenho nada com o sangue deste justo. Claro que Pilatos também, ele pecou por omissão, mas tudo isso também fazia parte do plano de Deus. Se ele quisesse libertar Jesus, o poder estava em suas mãos, ele poderia muito bem libertar, mas simplesmente ele pecou por omissão. Ele lavou as mãos e preferiu entregar Jesus para a multidão e que ele fosse executado. E o povo, todo o povo que estava ali diante de Pilatos, eles responderam de forma unânime: caia sobre nós o seu sangue e sobre os nossos filhos. Então Pilatos lhe soltou Barrabás e, após haver açoitado Jesus, entregou-o para ser crucificado. Veja bem que esta escolha daquele povo, daquela geração, foi uma escolha infeliz. Claro que Jesus, ele veio para o que eram seus e os seus não receberam. Então, no ano 70 da nossa era já, o povo judeu, eles receberam uma dura punição e literalmente o sangue caiu sobre as suas cabeças. No ano 70, estima-se que entre 500 a 1 milhão de judeus foram massacrados. Jerusalém foi destruída pelo exército romano. Milhares de vidas foram ceifadas e muito sangue derramado. Talvez tudo isso seja causa de uma escolha que há 40 anos atrás eles fizeram. Não escolheram o Messias, preferiram um ladrão, um salteador, um amotinador, e não escolheram a vida que era Jesus, preferiram um bandido. E logo à frente, a sua geração, a geração deste povo que escolheu Barrabás, passaria por uma dura prova, que é a destruição do templo e também de Jerusalém. E o povo judeu, eles foram dispersos entre as nações, e dispersos entre as nações, eles permaneceram até o ano de 1948. Foi um duro juízo de Deus para com o povo de Israel. Mas que Deus, ele ama o seu povo, tem uma promessa. Ele fez uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó, a sua promessa permanece de pé. Uma remanescente com certeza permaneceu firme. Se você estudar a história, durante todo o período, mesmo depois de Jesus, existia um grupo de judeus, um remanescente fiel, isso aí não resta dúvida. A igreja primitiva era composta de judeus. Muitos judeus permaneceram firmes com Jesus, isso aí durante todo o período da igreja primitiva, da Idade Média, existia um grupo de judeus messiânicos que criam, que continuam crendo, como nos dias atuais. E por amor a este remanescente judeu que crê no Messias, é que a promessa do Senhor, ela está de pé e não vai cair, porque
As promessas que Deus faz, Ele não se arrepende delas e Ele as cumpre. Por isso que em 1948 nasceu novamente a nação de Israel, o povo judeu. E Deus tem um plano muito lindo para com este povo. E nós estamos, creio eu, no limiar destes acontecimentos. Está aí, portanto, esta primeira parte do capítulo 27. No próximo vídeo eu estarei dando continuidade. Fiquem com Deus e até lá!